Olá pessoal, a paz e a graça seja concedida a você e a toda a sua família. Hoje estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês e para dizer que a partir dessa semana eu estou começando o estudo com vocês, que o título será Esteja no centro da vontade de Deus. Então é importante nós estarmos no centro da vontade de Deus. E eu desejo do fundo do meu coração que Deus fale com vocês através desse estudo, porque vai ser bênção. E o título da primeira mensagem é: Como posso saber qual é a vontade de Deus para mim? Tenho certeza que você do outro lado da tela tem curiosidade de saber, às vezes pergunta: Deus, qual é a tua vontade para minha vida? E nesse vídeo eu estou aqui para orientar você como Deus pode te revelar através da palavra de Deus. E eu vou começar lendo com vocês, que vai ser o texto que eu vou estar falando através dessas mensagens. Então eu vou ler esse texto todas as vezes, que é lá no livro de Mateus, no capítulo 28, do versículo 16 ao 19. E os discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir da ressurreição de Cristo, Deus concedeu a ele todo o poder no céu e na terra. E através desse poder, ele apareceu para os discípulos e falou: Olha, eu recebi do meu Pai todo o poder no céu e na terra. Portanto, eu dou uma ordem para vocês: vão, preguem o evangelho a todas as testemunhas, a todas as criaturas, e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é importante você saber que através desse poder que Jesus recebeu, ele derrama sobre a minha vida, sobre a sua vida, e derrama sobre a vida dos profetas, dos discípulos e dos apóstolos, para eles terem ousadia e viverem o chamado que Deus deu para eles. Então é através desse poder que Jesus libera no nosso coração o nosso chamado. E para você descobrir, eu vou ajudar a você através dessa palavra, de acordo com a palavra, como você pode descobrir que Deus vai te revelar. Em primeiro lugar, é importante você saber que para você conseguir descobrir é sendo fiel o tempo todo. Em primeiro lugar, Deus observa as coisas pequenas que praticamos. Tudo começa no pequeno e depois Deus coloca no grande. Quando somos fiéis no pouco, sobre o muito seremos colocados. Em Mateus 25, 23, Jesus contou-lhes uma parábola para os discípulos e no final ele acrescentou o seguinte: E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, é importante você ter a consciência e estar consciente de que é no pouco que a gente começa. Você nunca vai começar no grande. Jesus, ele olha, ele observa para as coisas mínimas que praticamos. Ali ele olha e observa qual é a intenção do nosso coração. E conforme for a nossa fé, a intenção do nosso coração, ele vai aumentando, ele vai realizando os nossos sonhos e ele vai fazer coisas grandes na nossa vida. Então é importante você saber, às vezes você fala: não, Deus me deu esse chamado, mas eu tenho tão poucos seguidores, mas eu tenho pouco isso. É no pouco que você começa, porque é nesse pouco que Jesus vai olhar para a intenção do seu coração. E dependendo como for, ele vai reservar coisas grandes para você. Em segundo lugar, é necessário que você seja um adorador, sendo um adorador. Em primeiro lugar, Deus procura adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Em João 4, versículo 23 e 24, a Bíblia é muito clara. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem Ele em espírito e em verdade. Então é importante você adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e Ele tem que ser adorado em espírito e em verdade. Agora fica a questão, Vitória, o que é você adorar a Deus em espírito e em verdade?
É você adorar a Deus em todos os momentos, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nas adversidades e nas lutas. Não somente nas alegrias, é necessário em todos os momentos. Em segundo lugar, devemos arrepender e adorar a Deus em todos os momentos e nas adversidades, como eu já mencionei. Em Atos 16, do 19 a 29, a Bíblia conta o que aconteceu com Paulo e Silas. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistratos. E apresentando-os aos magistratos, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistratos, rasgando-lhes os seus vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse em segurança. Mandaram açoitar, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior. Ele assegurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas da prisão. Tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo a luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou ante Paulo e Silas. Olha que história! Paulo e Silas, eles foram machucados, açoitaram eles, espancaram eles, prenderam eles, colocaram os pés deles entre troncos. E perto da meia-noite, mesmo naquela situação, mesmo todo dolorido, eles adoravam a Deus, eles oravam a Deus e cantavam. Então Deus teve misericórdia. Esse louvor chegou ao coração de Deus. Deus mandou um terremoto, tanto que as portas da prisão se abriram completamente. E o carcereiro pensou: agora eles fugiram, agora eu vou morrer, eu mesmo vou tirar minha vida. Mas Paulo e Silas não haviam fugido e eles falaram: não se mate, não tire a sua vida, nós estamos aqui. Então aquele carcereiro percebeu como eles amavam a Deus e se prostrou todo trêmulo na frente deles. Deus, ele vai usar o seu problema para mudar você. Deus, ele vai usar as adversidades que você tem enfrentado para mudar você. E você vai sair vencedor a partir do momento que você adorar e glorificar o nome de Deus em todos os momentos. Então essa história é muito linda. Eles amavam verdadeiramente Deus. Em terceiro lugar, sendo direcionado pela palavra de Deus. É muito importante e essencial isso no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, devemos deixar de lado a incredulidade e a falta de fé. Em Hebreus 11, do versículo 1 ao 6, a Bíblia mostra o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque, por meio a ela, antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus a maior sacrifício do que Caim, o qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o translatara, visto que antes da sua translatação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então, se você ler Hebreus 11, você vai reparar que os antigos, eles alcançaram testemunho por meio à fé. Abraão foi chamado de pai da fé. E é importante você saber que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é por meio da palavra de Deus que você tem fé. Porque em segundo lugar,
A Bíblia fala o seguinte: para termos fé, precisamos conhecer a palavra de Deus. A fé, ela não vem assim de um dia para o outro, supondo, essa noite eu dormi sem fé, amanhã eu acordo. Não, é necessário você ouvir a palavra de Cristo, porque em Romanos 10:17, a Bíblia fala o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. E em terceiro e último lugar, quando buscamos a Deus, Ele nos mostra o caminho. Em Mateus 6,6 fala o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então é assim que Deus vai te revelar, é através desses 3 passos que eu trouxe para vocês hoje. É importante você não só ouvi-los, mas praticá-los. Então é você entrando no seu quarto, é você orando em segredo, confessa a Deus o que você quer para a sua vida, confessa a Ele os seus pensamentos, os seus sonhos, confessa a Ele os seus lutos, as suas tristezas e as adversidades que você tem enfrentado. Porque quando você fizer isso e orar ao teu Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. E é através disso aqui, dessas 3 formas, que Deus vai revelar a vocês qual é a vontade dEle para a vida de cada um. Eu desejo que essa palavra tenha fortalecido de verdade a sua fé. Curta, comenta, compartilha para alguém que precisa e não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.